Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Mabile Gonçalves, mentora de inteligência emocional e espiritual, e você está aqui no nosso canal Vibrações de Cura. Hoje o nosso encontro é o Luz no Lar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso momento de oração, meditação, leitura comentada de livros espiritualistas e também do Evangelho. E vai ser um prazer passar esses próximos minutos com você. Se você não segue o canal, aproveita, começa a seguir, tá bom? Deixa seu like, seu joinha, aproveita e encaminha também esse vídeo para outras pessoas, porque sempre tem alguém precisando receber, né, uma oração, uma orientação, e é muito importante. Bom, você que está chegando pela primeira vez, deixa eu já te contar, a gente sempre usa água para fluidificar e no final poder tomar, tá? Uma água que vai ser benzida, imantada, fluidificada, termo que você achar melhor, tá bom? A espiritualidade amiga vai trazer aqui, né, aquilo que for importante para o nosso processo de autocura, vai trazer e colocar nessa água, porque a água é o nosso condutor, né, natural aí de energia. Então, nós vamos nos utilizar da água. Então, traga um copo com água, de preferência de vidro, mas se não puder, pega outro, uma garrafinha. E se você não puder pegar água agora, nesse momento, não tem problema, pense num copo de vidro, uma garrafa de vidro da sua casa. Depois, na hora da nossa fluidificação, manda energia para esse objeto, depois você coloca água nele, faz a sua oração e toma a sua água, combinado? Vamos lá então, recadinhos dados, nós já vamos dar início hoje, tá? Hoje, dia 4, quarta-feira, né? 4 de fevereiro. Nossa, gente. Não, 4 de março, pelo amor de Deus. 4 de março. Eu tenho vários livros aqui pra gente fazer a leitura, contudo, hoje me veio aqui uma intuição pra gente falar um pouco do Livro dos Espíritos, tá? Então eu vou tirar aqui uma pergunta, né? O Livro dos Espíritos são perguntas e respostas que foram feitas aí pra espiritualidade. E hoje uma intuição para eu abrir ele. Então eu vou tirar uma pergunta daqui para que a gente possa fazer uma análise dentro da nossa jornada. Combinado? Então vamos lá, fechando os nossos olhos, nos concentrando. Nós vamos fazer 3 respirações profundas para nos oxigenar, nos limpar e nos centrar. Então a partir de agora, puxando o ar profundamente, soltando. Mais uma vez, puxando o ar. Soltando. E por último, puxando o ar. Soltando. A partir de agora, nos colocando em conexão com os nossos anjos de guarda, mentores, anjos guardiões, nossas entidades e guias que nos acompanham e nos ajudam na nossa evolução terrestre. Que nós possamos, a partir de agora, entender e ter clareza sobre as informações que aqui serão passadas. Possamos ter coerência entre o fazer e o falar. Agradecemos imensamente a egrégora de luz que se faz presente. Que assim seja, porque assim já é. Vamos lá, irmãos. O que nós temos hoje? Veio aqui a orientação para tirar. Livro dos Espíritos. Vamos ver aqui que a informação aqui, perguntinha que está vindo para nós. Chegou aqui. Vamos lá, olha. Saiu aqui, ó, o item, o capítulo 2, é 2 isso, capítulo 1, tá? Capítulo 1, e aí saiu a pergunta de número 88, tá? Esse livro, eles são perguntas e respostas. Eu vou ler, então, aqui a nossa pergunta para hoje. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Ai, gente, desculpa. Essa semana eu comecei com uma gripe que, olha, para gravar vídeo tá complicado, mas não vamos desistir não, vamos seguir firme. Vamos lá, desculpa. Vou ler de novo, tá bom? Porque a gente perdeu o caminho. Pergunta 88 do capítulo 1. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? A resposta é: para vós, não. Para nós, sim. Para vós, quem? Então, quem está conversando, para quem não conhece esse livro, são perguntas e respostas que Allan Kardec
né, que foi uma pessoa aí lá nos idos de 1800 e pouco na França, começou a trazer informações sobre os espíritos, né, de uma maneira geral, sobre o espírito, e aí nasceu o espiritismo, né, nasceu essa religião aí, o espiritismo. E aí aqui então é Kardec fazendo pergunta para um espírito que estava ali conversando com ele, tá, de maneira resumida. E aí esse espírito responde, né, que para vós não, pra gente que tá aqui encarnado, vivo, não tem uma forma determinada, mas que para eles lá, sim, tem. E aí ele continua. O espírito é, se quiseres, uma chama, um clarão ou uma centelha etera. Essa chama ou centelha tem uma cor? Aí ele continua perguntando. E aí ele responde: para vós, ela varia da sombra ao brilho do rubi, segundo seja o espírito mais ou menos puro. Representam-se ordinariamente os gênios com uma flama ou estrela sobre a fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos, colocando-no na altura da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Bom, aqui o que a gente traz então, né, dessa pergunta que veio hoje? A pergunta dele era se os espíritos têm uma forma, né? Como nós temos aqui como humanos, nós temos uma forma, tem esse corpo, você tá me vendo, né? Eu posso ver né, não tô vendo você agora, mas consigo ver as outras pessoas, e se os espíritos tinham uma forma. E aí ele fala que nós que estamos aqui encarnados, nós não conseguimos ver uma forma, mas a gente vê luz, a gente vê um aspecto iluminado, né? A gente pode ver um aspecto iluminado do espírito, dependendo do grau que é aquele espírito, do grau que é o espírito e nós também, porque muitas vezes a gente não consegue se conectar, porque a gente não tem esse nível, como eu vou dizer, de evolução, né? Moral e espiritual, para a gente conseguir se nivelar com um desses espíritos e conseguir visualizar, tá? Então aqui é bem interessante, porque ele vai trazendo essa informação pra gente, né? Falando a respeito das cores. E que pode ser desde uma sombra até um brilho de um rubi. Bem interessante. E aí ele conclui. Representam-se os gênios, né? Então aquele espírito que é um gênio, com uma flama ou uma estrela sobre a fronte, né? Essa região. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-se na altura da cabeça, porque é onde está a inteligência. Então, seria uma forma de também nós identificarmos as pessoas, né, os espíritos, na verdade, mais iluminados, né? Porque eles têm toda essa luminosidade nesta região, né? Nesta região aqui da cabeça. Muito interessante. Muito interessante. E eu vou trazer, somado a isso, veio aqui também uma intuição, eu vou trazer o Evangelho segundo o Espiritismo para a gente trazer um complemento dessa leitura de hoje, falando de como, eventualmente, identificar, né, um espírito mais evoluído de outro menos evoluído. Vamos ver o que a gente traz aqui em complemento a esta informação. O que a gente poderia trazer? Vamos lá. Ok? Saiu aqui o finalzinho. E esse finalzinho, gente, ele é um final que ele traz as coletâneas, tá? Das preces espíritas. E saiu o item 81, que são preces para pessoas obsidiadas. Olha que interessante, né? Ali veio falando pra gente como identificar, né, um espírito de acordo com o seu nível de evolução, né? E aqui saiu a prece. Então eu vou ler porque vai se conectar, tá bom? Vamos lá. Prefácio, item 81. A obsessão
é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e de suas faculdades mentais. Altera todas as faculdades mediúnicas. Traduz-se em mediunidade escrevente pela obstinação de um espírito em que se manifestar com a exclusão de todos os outros. Os espíritos maus pulam em torno da terra em virtude da sua inferioridade moral e de seus habitantes. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte de flagelos com que a humanidade se vê a braços nesse mundo. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada como uma prova e, como tal, aceita. Do mesmo modo que doenças resultam das imperfeições físicas que tomam o corpo acessível às influências perniciosas, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau. As causas físicas se opõem às causas físicas se opõem a causas físicas. A uma causa moral tem de se opor uma força moral. Para preservar-se das enfermidades, fortifica-se o corpo, e para isentá-lo da obsessão a sua própria melhoria, o que mais das vezes basta para se livrar do obsessor sem recorrer a terceiros. O auxílio de terceiros se faz indispensável quando a obsessão degenera e coloca-se em subjugação e possessão, porque aí, não raro, o paciente já perde sua vontade e seu livre-arbítrio. Gente, aqui é um texto enorme. Ai, desculpa, gente, tô bem gripada. É um texto enorme que fala sobre a parte de obsessão. E eu recomendo fortemente que vocês leiam com carinho, tá? Com atenção, quem tá aqui hoje. Porque nada é acaso, nada é aleatório. Se a gente tá lendo isso é porque tem alguma coisa importante a ser vista, tá? Nós não vamos conseguir ler tudo agora, devido ao tempo, né? Pra gente se manter dentro do nosso tempo, que é curto aqui no Luz no Lar, mas eu recomendo que você procure aqui na internet, tá? Coletânea de preces espíritas, e você vai procurar a prece pelos obsidiados, e aí você vai verificar esse item, tá? Porque realmente ele é muito importante. E como nós estamos aqui, essa leitura, obviamente, ela já foi bastante esclarecedora, tá? Eu vou fazer agora a prece. Nós vamos finalizar, então, o nosso encontro de hoje com a prece. Geralmente, né, quando sai alguma coisa nesse quesito, é porque nós, né, vocês, nós que estamos aqui, estamos precisando dar apoio, dar suporte para algum irmão que às vezes está perdido, e pode ser nós mesmos. Então eu vou ler a prece que está aqui pelos irmãos que estão sendo obsidiados, tanto pelo espírito quanto pela pessoa encarnada. Se concentre, né? Preste atenção. Se for o caso, depois volta o vídeo, escuta de novo, baixa aí no seu celular para você ver. E repita quantas vezes você se sentir necessário para trazer harmonia e equilíbrio, tá bom? Outra prece também muito importante, boa e com fácil acesso para todo mundo é o Salmo 91, que nesse mesmo sentido também contribui, tá certo? Então nós vamos fazer a nossa oração agora pelos obsidiados, e aí nós vamos fazer o nosso encerramento. E me veio uma intuição agora, já tenho a água de vocês em mãos, tá? E nós vamos deixar essa água aqui próxima a nós, com a intenção de que essa água seja o nosso escudo de proteção e limpeza, tá? Então essa água, ela será imantada com proteção e limpeza espiritual, certo? Nós faremos a oração e na sequência nós vamos imantar proteção espiritual para nós através dessa água. Vamos lá. Prece pelo espírito obsessor.
Deus infinitamente bom, a tua misericórdia imploro pelos espíritos que obsediam. Faz eles entrever as divinas claridades, a fim de que reconheça o falso caminho por onde enveredou. Bons espíritos, ajuda-me a fazer compreender que ele tudo tem a perder praticando mal e tudo a ganhar fazendo bem. Espírito que se satisfaz em atormentar, escuta-me, pois te falo em nome de Deus. Se quiser refletir, compreenderá que o mal nunca será sobreposto ao bem e que não pode ser mais forte do que Deus e os bons espíritos. Possível lhes fora, então, preservar todos nós dos ataques. Se não o fizer, porque ele talvez tivesse que passar por prova. Todavia, quando essa prova chegar a seu fim, toda ação sobre sua vítima será vedada. O mal que lhe houver feito, em vez de prejudicá-lo, será contribuído para seu adiantamento e lhe tornará, então, mais feliz. Assim, a sua maldade terá empregado de pura perda, pois voltará-se contra ti. Deus, que é todo-poderoso, e os espíritos superiores, seus delegados mais poderosos, serão capazes de pôr fim à obsessão, e a tua tenacidade se quebrará de encontro com essa autoridade suprema. Mas, por ser Deus bom, ele quer deixar o mérito de fazer com que ela cesse pela sua própria vontade. É uma mora que te concedes. Se não aproveites, sofrerá deploráveis consequências. Grandes castigos e cruéis sofrimentos o esperam. Será forçado a suplicar a piedade e as preces de sua vítima, que já te perdoa e que ora por ti, o que constitui grande merecimento aos olhos de Deus e apressará a libertação dela. Reflete, pois, enquanto ainda é tempo, visto que a justiça de Deus cairá sobre ti, como sobre todos os espíritos rebeldes. Pondera que o mal que neste momento pratica terá forçosamente um limite, ao passo que, se persistes na sua obstinação, aumentará de contínuo seus sofrimentos. Sei que não te podes transformar repentinamente, mas Deus não exige o impossível. Ele quer apenas a sua boa vontade. Experimente e nos ajude a te ajudar. Faz com que em breve possamos dizer em seu favor uma prece pelos espíritos penitentes, e não mais te considerando um espírito obsediador, enquanto não estiver entre os bons homens. Enquanto eu estava fazendo aqui a oração, eu lembrei que na segunda-feira, gente, saiu falando pra gente perdoar os inimigos e orar por eles. Olha aqui a continuidade, né? Olha que continuidade hoje. Se você não assistiu a segunda, corre no vídeo da segunda-feira, do dia 2, assiste, tá? Porque hoje, quarta-feira, tá sendo a continuação. E mais uma vez reforço. Vamos orar. Orar e vigiar. Pelo outro e por nós. Muitas vezes, nós somos o obsessor de alguém. O obsessor em vida, o obsessor encarnado fazendo mal pelos outros. Então, vamos seguir fortes, tá? E agora vamos pegar a nossa água e pedir contribuição dos nossos irmãos espirituais para que nos blinde, nos limpe, certo? A partir de agora, pedindo auxílio e contribuição aos nossos amigos espirituais, que essa água possa ser veículo de limpeza interna, limpeza das nossas células, reorganização do nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual. Que essa água nos limpe, que essa água sirva de escudo de proteção contra todo e qualquer mal. Que a partir de agora, limpos e blindados, possamos
seguir no caminho do bem, em nome do bem, para o bem e pelo bem, contribuindo para a evolução da jornada, a nossa e a do próximo. Que assim seja, porque assim já é. Muito bom. Muito bom. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Hoje foi nitidamente uma continuação da segunda, como tem sido nas semanas anteriores, né? Uma continuação. E espero por você aqui na sexta-feira, dia 6 às 8 da noite. Se não for possível, assista depois gravado. Mande esse vídeo para outras pessoas que estão precisando também de um apoio, de um, suporte emocional e espiritual. E nós vamos crescendo a nossa egrégora de luz. Um beijo e até lá!